Irmãos e irmãs, com o evangelho de hoje, nós, na nossa preparação para o Natal, tempo do Advento, que vem iluminar nosso olhar para olharmos direito para a manjedoura, para o mistério do nascimento do menino Jesus e conseguir encontrar quem é que nasceu. Então, a cada dia o evangelho nos mostra uma faceta de Jesus, né? Do menininho que nasce. E hoje nós olhamos então para o presépio, para a manjedoura, para o mistério do Natal, e quem é que nasceu? Nasceu aquele que é o único que pode dar descanso à alma. Nós temos alma em nós. Nós não somos uma pedra, não somos um poste e não somos uma vaca. Nós temos alma. E a alma, ela se cansa. E quando a alma se cansa, tudo o mais pode estar saudável, pode estar numa circunstância suficientemente positiva, não vai funcionar. O segredo da vida é a condição da nossa alma, é como está a nossa alma. E é por isso que no evangelho de hoje, então, Jesus, determinada feita, olhou para a multidão toda, e aí não só para os discípulos. Algumas coisas o evangelho diz, Jesus disse aos discípulos, e Jesus disse à multidão, e Jesus disse aos fariseus, né? Estando em casa, Jesus disse aos discípulos. O evangelho de hoje não é só para os discípulos, é para todo mundo que estava ouvindo. Para a multidão, dos distantes, dos desinteressados, enfim. E Jesus diz a todos, vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, extenuados, debaixo dos vossos fardos, eu vos darei descanso. E veja, meus queridos, muitos dos nossos fardos e cansaços foi a gente mesmo que criou. A nossa falta de sabedoria, a nossa falta de maturidade produz muita encrenca para a nossa vida. Se a gente olhar bem para a nossa vida e para aquilo que está fazendo a gente assim, soltar aquelas frases do, ai, que vontade de sumir. De onde é que vem essa vontade de sumir? E aí se a gente pegar assim com muita humildade a nossa vida, colocá-la na ponta do lápis, a gente vai ver que a nossa vida é muito boa. Essa é que é a verdade. E que sim, nós temos assuntos em aberto, nós temos assuntos que se a gente não cuidar vai dar ruim, né? A gente tem nossas cruzes, mas convenhamos, meus irmãos, tá bom, hein? Tá bom, hein? Você quer vida pesada? Ah, amigo. Como diz o outro, tá ruim, mas tá bom, né? Nosso problema é a nossa alma, né? Mas olhando para tudo isso que às vezes nos deixa assim, com a língua de fora, na existência, na caminhada da fé, convenhamos, a gente plantou, né? A gente plantou. Convenhamos, a gente tem plantado muito cansaço. A gente tem plantado muito vento, e como diz a Bíblia que você não lê, quem planta vento colherá tempestade, vendaval. A gente plantou por falta de uma sabedoria que vem do Evangelho. Mas antes mesmo da sabedoria, Jesus se compadece e diz, então vem a mim. Aprenda a ler o seu cansaço, aprenda a ler a sua revolta, aprenda a ler a sua frustração. A gente precisa levar a sério aquilo que a gente diz ou pensa quando está muito cansado, quando está muito irado, quando está muito bravo. Essas coisas dizem alguma coisa. O povo diz com sabedoria assim, bêbado não mente. Verdade, não é? Bêbado é inconveniente. Mas ele não mente, bêbado não mente. A cachaça entra, a verdade sai. Não é assim? E se a gente olhar para a nossa vida, a gente tem que aprender a ouvir as nossas dores. Aprender a ouvir essa vontade que às vezes nos dá de sumir, de dormir e não acordar, de se suicidar, de morrer, de trocar de religião. É ou não é verdade? Às vezes a gente tem que aprender a ouvir com abertura de coração aquilo que a esposa ou o esposo falou no momento da raiva. Não, amor, desculpa, é que eu estava bravo. Ok, estava bravo, mas bêbado não mente. Entende isso? E aí Jesus está nos convidando. Primeira coisa, perceba seu próprio cansaço. Perceba a sua própria dor. Jesus não está colocando aqui a misericórdia na condição de se você for bom, você... Não, já é cansado mesmo, é o convite para o cansado. O problema, minha gente, é que a gente anda cansado, a nossa alma está esmigalhada, mas a gente foge disso tomando remédio. A gente foge disso assistindo outro episódio da Netflix. A gente foge disso indo para o Instagram. A gente foge disso indo ver atualização de status de WhatsApp da vida alheia. A gente foge disso pedindo mais uma cerveja. A gente foge disso indo para a casa da sogra. De chegando lá 10 da manhã, indo embora 9 da noite. Amanhã, segunda-feira, tem que trabalhar. A gente foge do próprio cansaço. Escutar o próprio cansaço. Não para se vitimizar. Pobre de mim. Escutar o próprio cansaço, não para arrumar um culpado para ele, se não fosse você, minha vida. Escutar o cansaço para ir até Jesus. Jesus está dizendo, vem a mim todos vós que estáis cansados. E fatigados, né, com tantos fardos,
eu vos darei descanso. Aí a primeira leitura que nós ouvimos, o profeta Isaías, capítulo 40, versículos de 25 a 31, é um grande convite a essa misericórdia também, e vai dizendo, né, de quem Deus é, daquilo que Deus faz. E aí Deus pergunta, com quem haveis de me comparar? A quem seria eu igual? Levantai os olhos, vede, quem foi que criou tudo isso? Quem foi que chamou e chama as estrelas pelo nome? Tal é a minha grandeza, tal é a minha misericórdia, tal é o meu poder. E veja, meus irmãos, Deus é paciência, Deus é misericórdia e bondade conosco, mesmo antes da gente se converter. Aí o Salmo, né, diz, bendize a minha alma ao Senhor, é uma gratidão. E todo o meu ser, seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos teus favores. É Davi fazendo uma memória da própria vida aqui. Aí Davi vai dizer assim, por que bendizer? Por que não se esquecer de Deus nem um segundo? Como gratidão, como louvor. Ele continua dizendo, versículo 3 do Salmo 102. Pois Ele, Deus, Ele te perdoa toda a culpa, Ele cura a tua enfermidade, Ele salva a tua vida da sepultura, te cerca de carinho e compaixão. E meus irmãos, quando é que Deus começa a ser isso com você e comigo? Já lá quando estamos no pecado, já lá quando a gente nem lembra que Ele existe. Todo ser humano experimenta isso. E talvez, sobretudo, o pecador está experimentando isso. Não sei se está reconhecendo isso. Porque aí o Salmo continua dizendo, o Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Quando é que Deus é comigo? Indulgente, favorável, paciente, bondoso e compassivo? Quando eu me converto? Depois que eu me converto? Já antes. Gente, se tem alguém que está provando que Deus é indulgente, favorável, paciente, bondoso e compassivo, é quem vive sem Deus. O que Deus tem sido com esse povo que vive sem Ele? Se não, indulgente, favorável, paciente, bondoso e compassivo. Esse é o nosso Deus. E a conversão, o encontro com Jesus, é, na verdade, aquilo que nos descortina uma realidade que a gente não estava enxergando. Quando você teve lá o seu primeiro encontro pessoal com Jesus, por que você chorou tanto? Por que você se emocionou tanto? Por que aquilo te marcou tanto? Porque você enxergou tudo que Deus pode ser para você, se você... Não, porque você enxergou tudo que Deus estava sendo desde o dia que você foi concebido dentro da barriga da sua mãe e você nunca enxergou. É por isso que Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. Por que nos constrange? Porque em determinado momento da minha vida caem as escamas dos meus olhos e eu experimento e percebo na inteligência, no afeto, em tudo de mim, meu Deus, Ele é indulgente, é favorável, como Ele é bom, como Ele é compassivo com essa praga velha que sou eu. É aí que caem as escamas dos olhos. Portanto, indulgência, favorável, paciência, bondade e compassivo é o que Deus é com todo ser humano. Ah, bom, padre, então para que ser bom? Para que se converter se Deus é assim com todo mundo? Para que aquilo que Deus é frutifique. O fato de Deus ser isso não necessariamente tem abençoado a vida de muita gente. É por isso que vem o convite. Vinde a mim. E aí o evangelho é o coração compassivo de Jesus para cada um de nós. Vem a mim você que está cansado. Mas aqui tem um detalhezinho, né? Quando a gente está cansado, a gente quer ir em algum lugar? Quando a gente está cansado, a gente quer deitar e ficar ali. Quando a gente está cansado, a gente não quer ir nem na geladeira. A gente não quer ir nem resolver a fome. A gente pede no celular. Porque eu estou cansado. Quando a gente está cansado, a gente quer deitar. Quando a gente está cansado, a gente não quer se mexer. E Jesus diz, você está cansado? Fica aí que eu já estou indo. Não. Está cansado? Vem para mim. E aqui está, meus irmãos. No cansaço, a gente precisa encontrar, porque existe, porque está lá, uma força dentro de nós. Para ir até Jesus. Ontem eu estava pensando, bobeira minha, mas eu vou compartilhar com vocês. Como as pessoas gostam de culpar as outras, né? Porque eu fiz tal coisa, ou fulano voltou para tal situação, fulana foi para tal situação, ou voltou para tal situação, porque ficou com muita raiva de tal coisa, porque ficou muito magoado com um Beltrano, com um Ciclano, porque sentiu, não é? A gente pega, né? Então todo mundo tem uma história, tem uma desculpa. Engraçado, né? A pessoa te magoa, te fere. Aí a pessoa escolhe com isso, ou não escolhe, enfim. Não vamos depurar demais os termos, senão o menino só acaba meio-dia. Mas aí ela vai para a bebida. Não é? Aí ela vai arrumar sarna para se coçar, ele vai arrumar uma amante, porque a mulher está magoando muito, enfim. Sabe o que for. Mas por que não pega essa força e não vai rezar? Por que não pega essa raiva e não vem na capela e fica 1 hora de joelho também, só de raiva? Por quê? Porque todo mundo é pecador, ninguém vale nada. Essa que é a verdade.
Falaram de você? Falaram. Te caluniaram? Te caluniaram. É linguaruda aquela desgraça? É linguaruda. Mas tu também não vale nada. Pega o terço, vai. Joelha. Reza. Faz uma adoração. Pega essa dor e fala, quer saber? Amanhã também vou acordar cedo, vou na missa das 6 da manhã. Mas você também não vale nada. Ninguém vale nada. Aí a gente pega essas coisas e faz o quê? Cachaça, pornografia, antidepressivo. Dá um perdido em Jesus. Não vem mais na missa, vai pescar. E se você apertar, fulano, você não vem mais na igreja, você só pesca. Não, porque o fulano me magoou demais, certo? E quando alguém te magoa, você pega na vara de pescar, não pega no terço. Entendi quem é você, filho. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Tem uma força dentro de você e em mim para ser direcionada para o lado certo. Para onde é que nós vamos quando a gente está cansado, magoado, revoltado, frustrado, desesperado? Meu Deus, veio o diagnóstico, maligno. Para onde é que a gente vai agora? Esse para onde é que a gente vai agora, depois da pancada que recebeu? E sim, muitas pancadas que a gente recebe são injustas, a gente não tem culpa, é injustiça mesmo, é tragédia mesmo, ok. Mas para onde é que eu vou com a pancada que eu recebi? Tem mais nada a ver com os outros agora, sou eu. E Jesus está dizendo, por que não vem a mim? Vem para mim. Agora, irmãos, onde é que está Jesus para eu ir? Jesus disse, vinde a mim, se você está cansado, se a tua alma não funciona mais. Vem a mim. E onde é que ele está para eu ir a ele? Está na palavra. Quer ir a Jesus? Precisa abrir uma Bíblia, precisa ouvir o Evangelho, precisa rezar com a palavra. Quer ir a Jesus? Precisa vir na missa, precisa vir para a Eucaristia. Onde é que está Jesus? Quer vir a Jesus? Tem que ir na pessoa do padre e falar, padre, eu precisava me confessar. Está lá Jesus esperando para dar absolvição. Quer ir a Jesus? Vai para quem está muito perto dele. Onde 2 ou 3 se reúnem, eu estou no meio deles. Quer ir para Jesus? Vai para quem está muito perto dele. A Virgem Maria, São José. Se eu for a São José, eu encontro quem lá? Jesus. Se eu for a Nossa Senhora, eu encontro quem lá? Jesus. Agora tem que ir. Vinde a mim. E meus queridos, existe descanso. E para que é que a gente descansa? Para voltar a fazer o que tem que ser feito, verdade ou não é? Para que a gente precisa descansar? Fim de ano, época de férias. Para que tem férias no fim do ano? Para aguentar janeiro. O descanso foi feito para a gente voltar às coisas, não para fugir delas, né? Então, para que descansar? Descansar, porque tem uma cruz ali, ela é minha, ninguém vai carregar, sou eu que levo. Descansar, porque tem uma boa obra ali para ser feita, foi para mim que Deus pediu aquela boa obra, foi a mim que Deus deu a capacidade daquela boa obra, não foi para outra, então eu vou descansar para fazer o que eu tenho que fazer, para fazer o que a vida pede, para fazer o que Deus convida, para fazer a minha história. Então, o descanso da alma. E aí continua. Uma vez descansados, uma vez perdoados, né? Uma vez que a gente experimenta algo através da oração, do louvor, dos sacramentos, que nos toca lá dentro, o que a gente faz agora? A gente não pode pegar o cansaço de volta, né? Aí Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Então, meus queridos, é preciso aprender algo, porque quem não aprende vai errar de novo. Quem não aprende vai pegar lá na frente o que soltou agora. É preciso aprender algo. Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim. O jugo de Cristo é o Evangelho, é a palavra. Né? Jugo aqui é a imagem, né, da época, mas que os mais antigos aqui talvez conviveram também. Jugo é a canga que une 2 boi para arar a terra junto. Né? Era aquele instrumento de madeira, você coloca no pescoço de um boi e coloca no pescoço do outro boi. E aí se um vai para a direita, o outro vai para a direita. Se um vai para a esquerda, o outro vai para a esquerda. Se um acelera, o outro acelera. E é o único jeito que o lavrador consegue de fazer os dois andar. Né? Então olha o que Jesus está dizendo. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha canga. A doutrina de Cristo. E o jugo de Cristo é aquilo que me une a Ele. Então, meus queridos, não basta saber que Jesus existiu. Não basta dizer, eu tenho fé. Eu preciso estar amarrado nele. E se ele vai para a direita, é para a direita que eu vou. E se ele acelera, é mais rápido que eu vou. E se ele para, quietinho eu fico. O jugo de Cristo está amarrado a Jesus. Para a gente não se perder na vida. E Jesus está dizendo, toma sobre vós a canga. Põe no ombro aí. E vamos arar a terra da vida junto, anda comigo. E se eu for, você vai. Tomai sobre vós o meu jugo. O Evangelho, a doutrina de Jesus. A palavra de Cristo. E aprendam de mim. E tem 2 coisas aqui que Jesus falou que a gente precisa aprender. E se a gente aprender, a gente descansa. E se a gente não aprende, a gente se cansa por não saber. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso. Portanto, queridos,
Existe um descanso que vem da humildade e da mansidão e da humildade. A gente pode encontrar descanso em muitas coisas na vida. Existem pessoas que hoje vivem uma situação mais favorável do que outras pessoas estão vivendo. Você tem saúde, tem gente que não tem. Você tem dinheiro, tem gente que não tem, né? Achou a mala no aeroporto? Não chegou a mala de vocês. Tem gente que tem mala. Tem roupa para trocar no hotel, vocês não têm, né? Então, aí, viu só? Situação mais desfavorável, né? Então, a gente descansa quando finalmente sai aquela causa na justiça, vai entrar um dinheirinho. A gente descansa quando vai no médico, o médico corta metade dos remédios, fala, não, tá sarando, tá cicatrizando. Existe descanso na vida. Mas, meus irmãos, existe um descanso que só vem, só tem quem é manso e humilde de coração. E é por isso que tem muitas pessoas que, tendo tudo, estão cansadas. Por quê? Porque falta mansidão e humildade. Mansidão e humildade. E vamos entender bem esses termos aqui. Tem gente que não tem boca para nada. Tem gente que você olha, tem uma cara de santo. E se você olhar mais detidamente, você sente até sono. Mas não é manso nem humilde coisa nenhuma. Contraria para você ver. Pisa na bola com a pessoa para você ver. Algumas virtudes, elas têm o seu estereótipo, né? Então, quando a gente pensa mansidão e humildade, sim. Tem gente que visivelmente é manso e humilde mesmo, mas nem tudo que reluz é ouro. Não é assim? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Veja, queridos, a gente confunde muitas coisas. E o que tem de gente que você acha que é manso e humilde, que tem cara de coitado, fala baixo, você não escuta, você fala, oi, desculpa, não ouvi o que você falou. Aí você começa a achar que ele é manso e humilde. Manso e humilde é o cão de ruim. Mimizenta, mimizento. Mas olha o que Jesus está dizendo. Mansidão e humildade com a vida, com as coisas. Então vamos lá de novo. Às vezes está tudo certo, às vezes está tudo se encaminhando, às vezes está tudo sendo superado, passo a passo, pouco a pouco. E de onde é que vem tanto cansaço em nós? É porque a gente não é manso, a gente é muito bravo. A gente é muito revoltado com a realidade. A gente está sempre pronto para usar de força contra o outro. A gente está sempre pronto para requerer os nossos direitos e esfregar na cara de alguém as nossas insatisfações. Mansidão. O que é manso? Manso é aquele que não usa toda a força que tem. Esse é o manso. Manso é aquele que dosa a força que tem e usa de pouca força, podendo usar muita. Não é porque ele não tem força. Mansidão. O sujeito chega em casa mais cedo, abre a porta do quarto e vê algo triste. Está lá ela com o outro. Certo? Na boca do povo, ele é um manso. Por que o povo fala que ele é um nananana manso? Porque o sujeito fala assim, fosse eu, matava tudo. Mulher minha? Eu matava. Fosse eu? Matava. O que é manso? Você acha que ele não matou porque ele não sabe? Manso é aquele que, podendo causar uma tragédia, podendo quebrar no meio, podendo falar uma palavra que nunca mais vai ter conserto, podendo fazer um gesto físico que destrói o outro, ele dosa a força dele. Mansidão. Você precisa ter mansidão para corrigir seus filhos. Não é assim? Você já falou uma vez, já falou duas vezes, falou três vezes, você já está nervoso, você já está não sei o quê, você está brava, você está com cólica. E vem a outra e fala, mãe, você já... filha, calma só um pouco, aquilo vai... E até para corrigir você precisa de mansidão, porque senão você mata, você quebra, você machuca. Não é assim? Mansidão. Saber dosar a força, saber dosar a ira, a revolta contra a realidade. E se tudo estiver bem e eu não souber ser manso, eu canso a minha alma. O que mais Jesus disse que a gente tem que aprender dele? Mansidão e humildade. Gente, é a humildade que nos liberta das perguntas que nos matam. A humildade nos liberta das perguntas que nos matam. Por que eu? Vamos ser humilde? Por que não você? Por que com a minha família? Vamos ser humildes? Por que não com a minha família? Já se viu falar assim de mim? E por que não falar assim de você? Não é assim? Os santos e santas de Deus nos ensinam assim, sempre que alguém falar uma mentira a seu respeito, sempre que alguém te interpretar mal sobre alguma coisa, dê graças a Deus pela pessoa não ter dito a verdade que ela não sabe a seu respeito e fique em paz com a mentira que ela falou a seu respeito. A gente é muito machucado, né? A gente se fere, a gente se dói com aquilo que de impróprio, inverdade, imperfeito estão falando da gente. Mas graças a Deus tem umas coisas que ninguém sabe para falar da gente, né? Só eu sei mesmo.
Esses dias eu li assim, o outro falou assim, quando você for falar mal de mim, me chama. Tem umas coisas sobre mim que só eu sei. Né? Veja, uma humildade. A humildade nos liberta das perguntas que nos matam. Todos nós, meus irmãos, temos derrotas. Todos nós temos infortúnios. Todos nós temos insucessos. Todos nós temos assuntos que parece que Deus botou na fila de espera e não sabe se vai resolver um dia. E por que não? A humildade. A humildade tira de nós a revolta, a dor com a vida, a dor com as coisas, sabe? E por que não? É porque Deus escuta todo mundo, não escutou eu ainda? Não sei. A humildade nos faz pressupor o bem do outro, sempre até o fim. A humildade faz a gente apostar que pode ser algo que eu ainda não sei. A humildade nos liberta das perguntas que nos matam. Vida de psiquiatra, psicólogo e padre, boa parte do tempo, é ficar ouvindo pergunta que não tem resposta. É testemunhar a dor, a aflição de alguém que está perguntando coisa que não tem resposta. Não tem resposta. Agora, não é porque não tem resposta que não vai ter fruto. Tem muita coisa na sua vida, na minha vida, não tem resposta. Mas pode ter fruto. Porque, inclusive, o que não tem resposta me convida para ir a Jesus. Então, por que a gente não pega tudo que não tem resposta e não vai para Jesus? Porque se eu pegar tudo que não tem resposta e for para Jesus, algum fruto vai ter. Agora, se eu pegar tudo que não tem resposta e não for para Jesus, tem fruto nenhum. Tem cansaço, tem dor, tem doença, tem pecado. Então, aprender de Jesus, mansidão, menos força com as coisas, menos ira. E aprender com Jesus, mais humildade. Nós somos humanos como todo mundo é humano. A gente é gente como todo mundo é gente. E no fundo, meus irmãos, talvez nós não sejamos tão merecedores quanto a gente acha que é merecedor. E com certeza, o outro não é tão merecedor do peso, da cruz, da dor, como a gente julga que ele seria. Quando a gente diz assim, por que eu e não ele? Só Deus sabe todas as coisas. Mas aprender mansidão e humildade. Agora, meus queridos, a nossa carne, nosso ego, não quer mansidão e humildade. Essa é a verdade primeira. A gente não tem uma tendência natural a isso. Segunda coisa, o diabo também não gosta, nem vai nunca, né, nos sugerir mansidão e humildade. O diabo não é manso e humilde. Então, mansidão e humildade é um desafio, é uma graça a ser pedida a Deus na oração. É uma graça a ser pedida a Jesus na comunhão eucarística. Isso aqui não cai no colo. Isso aqui não é natural. E só saber isso também não resolve. Saber nos predispõe a pedir. É o movimento da vida espiritual, né? É o movimento da Lexio Divina, é tudo. Primeiro Deus ilumina a inteligência da gente. Porque quando a inteligência é iluminada, a vontade é convidada, ela é despertada. Aí você quer. E quando você quer, você se abre. Quando você quer, você para de complicar, porque você quer. Agora, querer também não resolve tudo. É nesse inteligência iluminada, vontade convidada que a gente pede, que a gente reza. Meus irmãos, nós precisamos rezar. Rezar. E como é difícil rezar, né? A oração é um combate. Muitas pessoas vão rezar, elas não rezam, elas discursam para si mesmas. Elas vão rezar, elas não rezam, elas pregam para quem não está aqui agora com elas. Muitas pessoas vão rezar, elas pregam para si mesmas. Rezar é aquele silêncio onde existe uma palavra e uma pessoa só ali. Deus, Jesus, eu, e um silêncio que vai ter uma palavra, que é Jesus, filho de Davi, socorre-me, Senhor, me concede isso. Rezar. Mansidão e humildade precisa que a gente entenda a beleza e o valor, claro, para que a gente deseje, mas é preciso rezar. E hoje, meus irmãos, em tudo aquilo que vamos rezar, no momento que a gente comungar, no momento que você escutar assim, o corpo de Cristo, você vai comungar, você vai voltar para o seu banco, para a sua cadeira. Daqui a pouquinho a gente vai cantar a São José, fazer a ladainha. E com tantas coisas que a gente tem para pedir, quer pedir, e peçamos, mas peçamos lá de dentro. Senhor, me faz manso e humilde de coração. Porque mansidão e humildade descansam a alma. E a alma descansada produz uma pessoa ativa, produtiva, corajosa. Uma pessoa que é verdadeiramente mansa e humilde por virtude, ela não é preguiçosa. Ela não é boba. Ela não é alheia que a casa está pegando fogo. É justamente o contrário. Mas mansidão e humildade, meus irmãos, a gente recebe de Deus. A gente aprende de Deus.
Porque não é o que a nossa carne quer sozinha, não é nem o que o diabo está oferecendo. Então onde é que nós vamos encontrar isso? Em Deus. E vós encontrareis descanso, alívio, energia para a vida, para as coisas, para as cruzes que a gente tem. E aí Jesus reforça e termina. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o diabo, o pai da mentira, quer que a gente acredite no quê? Que o jugo de Cristo é pesado e áspero. É muito difícil ser de Deus. Não sei que você consegue essa rezação. Ixi. Não é assim que as pessoas às vezes olham? A gente avança um pouquinho só, um pouquinho. Na vida espiritual, já vem um abençoado para dizer, não sei como é que você consegue. Não sei como é que você aguenta. Reparou? Terra de cego, quem tem um olho, é rei, né? Mas continua zaroio. O povo acha que você é rei, você sabe que é zaroio. E o inimigo, meus irmãos, de Deus, o diabo, inimigo das nossas almas, quer que a gente pense, acredite, murmure e valorize o quê? O peso. Como é difícil ser de Deus. Meu Deus, como é difícil ser de Deus. Nossa, como é difícil rezar. Nossa, como é difícil ir em missa, confessar. Tá. E viver do jeito que você vive, é fácil? É fácil viver isso aí que você está vivendo? É mentira, meus irmãos. Jesus não é pesado nem áspero. Não é. Meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É carregável, pianinho, assim, é mamão com açúcar. Agora, queridos, se você pegar alguém que ficou um mês na UTI entubado, primeiro dia que ele sai de lá e vai para o quarto, se você der esse livro aqui para ele segurar 1 minuto, ele consegue? Não consegue, correto? Se você falar para ele assim, a gente precisa fazer uma caminhadinha, vamos levantar? Ir até o fim do corredor e voltar? Consegue? Dá tontura, ânsia de vômito. Portanto, peso é algo um tanto quanto relativo, correto? Se aquilo que Jesus diz que é suave e leve, para mim, está me dando ânsia de vômito, está me dando tontura, está me fazendo ficar ensopado de suor, enquanto que para o outro, ele carrega com o pé nas costas, significa que eu estou fraco. E aqui de novo entra a humildade, né? A humildade que provoca um santo desejo. Você olha para as pessoas e vê quanta gente, graças a Deus, conseguindo rezar, ser bom católico. Quanta gente conseguindo amar, perdoar. Quanta gente conseguindo ter paciência. Quanta gente experimentando o mesmo calor que eu estou experimentando, de boca fechada. E nossa, que calor, né? Está quente, né? Aí você começa a perceber que tem coisa, como peso e calor, que ele é um tanto quanto relativo à minha miséria. À minha miséria. Não é assim? E aí a gente entende que às vezes a gente está crendo e apostando e se equivocando numa mentira. Não é verdade que é difícil assim. Não é verdade que isso não é para mim, é para você sim. Você não é bicho, você é filho de Deus, você tem alma. Jesus e o Evangelho é para toda criatura que tem alma. A igreja, os sacramentos, as virtudes, a santidade, as bem-aventuranças, os frutos do Espírito. É para todo mundo que tem alma. É para você, é para mim, é para ele, é para... Agora, se aquilo que é suave e leve está me deixando assim sufocado, então eu preciso rever a minha vida e humildemente recomeçar as coisas. Humildemente aceitar que eu estou atrasado. Humildemente aceitar que enquanto um tem que perder 3 quilinhos, 5 no máximo, eu tenho que perder 20. Humildade. Você sabe, meus irmãos, que os nossos desânimos não vêm só de que as coisas que nos faltam ou que estamos longe de alcançar são difíceis. Os nossos cansaços vêm da nossa falta de humildade. Quando eu entendo que esse é o caminho que eu tenho que trilhar, não você, eu, e que o meu é mais longo que o seu. Quem é humilde simplesmente anda o caminho que tem que andar. Encurta a distância que tem que encurtar. E quem é humilde vê, fulano já chegou, Beltrana está chegando, eu vai levar uns 5 anos ainda. E glória a Deus, é o meu caminho, não é o seu. Mas o fardo de Cristo, queridos, é suave, é leve. E se a gente sente que é pesado demais, de novo, a gente precisa rezar. A gente precisa de um socorro espiritual que vem do céu, que vem da oração, que vem do Espírito Santo, para que a gente consiga continuar. Tem muita coisa ainda para a gente fazer. Tem muita coisa ainda para a gente viver.
Tem muita novidade de Deus para nós. São Paulo diz na carta aos Coríntios: irmãos, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano é capaz de imaginar ou pressentir o que Deus tem guardado, reservado para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Gente, tem muita coisa boa depois daquela curva, mas eu preciso fazer a curva, eu preciso chegar lá. Então, essa esperança, esse vigor da alma, essa santa teimosia em ser feliz, em ser constante, em ser bom, é graça que Deus dá para quem reza. Mas aí vamos terminar pelo começo. O que a gente faz com o nosso cansaço? O que a gente faz com o nosso cansaço? E no fim, meus irmãos, dá o mesmo trabalho reclamar e rezar, sabe? Aquela 1 hora que a gente nega a Deus. Ah, eu vou na igreja hoje não. Aqui no Piquiri não é 1 hora, né? Sabe? Aquela 1h37 que a gente nega a Deus, ela vai passar. Esses 97 minutos, eles vão passar. E a gente escolhe se vai passar esparramado no sofá, zapeando o canal, ou se passa vindo numa missa. No fundo, dá o mesmo trabalho. Então vamos pegar o nosso cansaço, vamos ouvir o que ele diz. E vamos levar para o lugar certo. E, sobretudo, para a pessoa certa, que é Cristo, né? Que nos convida a caminhar sem tantos pesos, sem tantos fardos, sem tantas malas, sem tantas bagagens. A vida pode ser mais leve, meus irmãos, com Jesus, com Cristo, se Ele consertar as nossas almas. E não duvidemos que a respeito desse assunto do Evangelho de hoje, Jesus e São José com certeza tiveram altas conversas ao longo da vida, né? O que será que São José e Jesus conversavam enquanto trabalhavam juntos, enquanto almoçavam juntos, enquanto viam Palmeiras fazer aquela vergonha que fez domingo à tarde, né? Eu fico imaginando Jesus e São José sentadinho no sofá. O que eles conversavam? Acho que muita gente imagina que São José e Jesus ficavam olhando para o céu, os olhos esbugalhados, envoltos numa nuvem. Eu não duvido que certos arrebatamentos devam ter acontecido na família de Nazaré, porque isso aconteceu com os santos e santas de Deus de vez em quando, né? De dar uma flutuada, não sei o quê. Mas, queridos, com certeza a Sagrada Família, com certeza José e Jesus tinham altas conversas, altos papos, conversa boa, conversa santa. E não duvidemos que muito do que Jesus falou para a multidão, falou para os discípulos, por primeiro ele ouviu, por primeiro ele conversou, partilhou, dividiu e somou na mesa, com o pai e com a mãe que teve, com a família, com o cotidiano. Então, quando a gente escuta essas palavras do Evangelho, quando a gente vê um Jesus nos convidando à mansidão, à humildade, não duvidemos que ele não tenha aprendido isso de São José. E que talvez não foi nas conversas que ele teve com o pai, com a Virgem Maria em casa, enquanto almoça, enquanto faz as coisas, que eles, enquanto falavam, refletiam sobre a vida, sobre as coisas. E aqui, prometo que termina aqui. Algo muito importante para a nossa vida, meus irmãos. As nossas conversas. Que a gente vem na igreja, o padre só não fala o nosso CPF. Não é verdade? Aí toca aquela música que a gente tanto gosta, dá um arrepio, dá uma coisa. Aí a gente vem na fila da comunhão, dá até um calorzinho no peito. Aí a gente comunga, a gente sente assim, padre, parece que eu volto para a cadeira, padre, é normal não sentir o chão? Só que aí a gente sai daqui. Porque não dá para viver aqui, né? Aí a gente sai daqui e a gente se senta à mesa para tomar café, para almoçar, para conviver, para trabalhar. Meus irmãos, o que a gente conversa com os outros? E quem é que a gente permite que esteja perto do nosso ouvido? Falando o quê? Porque esse é o drama que muitos de nós vivemos. Deus constrói e a gente destrói. Então, nossas conversas, nossas amizades, quem nos rodeia, qual é o tom das nossas mesas, dos nossos almoços de domingo, qual é o tom das nossas quando a gente vai se descontrair, por exemplo. A gente tem perto, a gente alimenta, a gente argumenta mansidão, humildade, ou a gente está rodeado de gente irada, azeda, amarga, polêmica, raivosa, vingativa, deprimida, pessimista, invejosa, caluniadora. E quantas vezes você já não saiu de uma missa, curado e liberto, e foi para o colo de quem ia te escravizar de novo com as palavras que falam? É por isso, meus irmãos, que quem de verdade amadurece espiritualmente já não faz mais tanta questão dos outros. A não ser para praticar caridade, para dar bom conselho e para fazer missão. É sério. Você vai ficando um pouco mais maduro, mais suprido pelo Espírito Santo. Olha, o outro não faz falta nenhuma. Você não fica indiferente ao outro.
Você se compadece, você entende, você tá tudo certo. Mas essa necessidade que você tem do outro, isso é falta do Espírito Santo. Isso é falta do Espírito Santo. Porque a verdade é que tem gente que o mesmo tanto que ela gosta da homilia do Padre Mário, esse padre fala, né? O seu problema é que você gosta de todo mundo que fala. Você gosta do Padre Mário porque ele fala. Daqui a pouco você gosta da tua sogra que também fala. Tudo a vez do que eu falo. Você gosta de quem fala. Você gosta do outro. Mas tem que ter alguém do lado. E isso é falta do Espírito Santo. Nós somos edificados por quem, temos quem, valorizamos quem, e nos distanciamos de quem não quem. Nós temos quem nos edifica na mansidão, na humildade. Porque se não temos, meus irmãos, a gente precisa tomar cuidado. E não pensemos que Jesus ensinou o que ensinou, só porque era Deus, e não imaginemos que a Sagrada Família vivia flutuando dessa altura do céu, envolto numa nuvem. É por isso que a gente venera os santos e santas de Deus, pela sua humanidade santificada. E é por isso que a gente venera, por exemplo, São José. São José foi pai de Jesus. E o que um pai faz? Paga a conta. Para isso tinha carpintaria, né? O que mais um pai faz? Só paga a conta, porque talvez tristemente, meus irmãos, a experiência que muitas pessoas fazem de um homem na sua vida, do pai, seja o homem que ou não estava lá, ou estava lá só pagando a conta. Talvez com tristeza, muitas pessoas não experimentaram a figura paterna como alguém que mais do que pagou a conta. Como alguém que ensinou. Como alguém que lapidou. Como alguém que pôs nota de rodapé. Quando você bota uma foto no Instagram, você não tem que colocar uma legenda para explicar o que é aquela foto. E essa é uma função muito paterna. Essa é uma função do pai. Por legenda, por texto nos fatos, explicar os fatos, ressignificar os fatos. E não duvidemos que São José foi isso. Porque foi justo, diz a Bíblia, né? Que ele foi justo, Deus falava com ele até em sonho. Então, meus irmãos, não duvidemos. As coisas que Jesus falou, por primeiro foram divididas, partilhadas, lapidadas, bem compreendidas, aprofundadas, à mesa com seu pai José. São José, com certeza, conhecia e sabia ensinar o que fosse mansidão e humildade. São José foi manso diante do drama de Maria estar grávida e o filho não ser dele. Ele foi manso. Ele não usou de toda a força e precipitação. Ainda bem que foi manso, né? São José usou de humildade diante do fato de que a vida dele ia ser diferente da vida de todas as vidas dos amigos e companheiros dele, da mesma idade dele. Foi humilde diante do fato de que, mesmo tendo dado tanto a Deus, o filho vai nascer sem berço, mesmo tendo se dedicado tanto a Deus, vai ter que descer para o Egito e passar 3, 5 anos de apuro e pobreza. A humildade de José, a mansidão de São José.